Então vamos lá, vamos trabalhar. Decidi fazer esta live sobre jejum para trazer outros aspectos do jejum, respondendo as perguntas que colocaram para mim nessa semana sobre jejum. O que eu me dei conta? Me dei conta que tinham muitas perguntas básicas, assim, porque o jejum pode ser muito aprofundado, assim, a gente pode, tem coisas muito legais para se falar sobre jejum, mas ali teve algumas perguntas mais básicas, faz horas que eu não estou falando sobre jejum, e jejum é tão natural para nós do lado de cá, é tão natural, que às vezes a gente já passa batido e não fica conversando sobre isso, né? Mas a gente precisa conversar sobre isso, é uma coisa importante falar sobre jejum, porque jejum é uma ferramenta muito importante, muito potente, tanto para transformar o corpo quanto para transformar a mente. Então, até rimou, né? Então a gente tem que falar sobre jejum frequentemente para poder sempre estar no clima de entender por que a gente jejua, afinal, né? Se deve ou não jejuar, afinal, também. E aí a gente vai conversando sobre isso, vai criando um estilo nosso. Por que é importante? Porque é para isso que a gente faz, né? Para que a gente faz live, postagem, tem o curso e tudo mais? Para a gente se sedimentar nesse mundão que é muito louco. Para que eu trabalho? Eu trabalho para a gente poder se sedimentar nesse mundo muito louco. Tá difícil viver no mundo, né? O mundo anda estranho demais. Então, para a gente poder criar uma comunidade sólida, que fala a mesma língua, a gente tem que ir tratando dos assuntos de maneira cíclica, assim, para a gente poder sedimentar um estilo de vida, já que a gente vai viver décadas e décadas bem, não é isso? Não é para isso que a gente faz tudo? Para viver bem, ter uma perspectiva de longevidade? Então tá. Então, se tivesse que definir assim, sem se aprofundar, e aí depois a gente vai trabalhando para ver até onde a gente pode ir. O que é o jejum? O jejum é a fase não alimentada, ora bolas. O jejum é o período onde o corpo precisa usar as reservas de gordura ou de glicose porque não está recebendo. Como eu gosto de falar, tá? Como é que eu gosto de falar? Não está recebendo energia e matéria do ambiente. E está tendo que lidar com a energia e a matéria armazenada. Isso que eu disse que eu não ia me aprofundar, mas já começa a filosofar, né? Mas é isso, assim, porque se tu para pensar, se uma pessoa é uma criança e aí vai crescendo, daqui um pouco é um adulto jovem, daqui um pouco pesava 50 quilos, depois 70 quilos, esses 20 quilos, a gente diz assim, esses 20 quilos de massa, eles vieram do ambiente. De onde é que a gente extrai essa massa, essa energia e matéria? A gente extrai dos alimentos. Então, o jejum é a fase não alimentada, é a fase onde o corpo não está recebendo alimento, não está recebendo energia e matéria, não está recebendo nutrição e está se virando com as reservas que tem e mantendo o metabolismo a partir dessas reservas. Ponto, esse é o jejum. Marcelo, quando é que começa o jejum? Também isso é super discutível, né? Porque eu poderia dizer assim, a gente teria que saber quando termina o processo digestório e absortivo, a gente se alimentou, e aí tem que saber quando que o alimento ele é digerido desde a mastigação até passar pelos processos físico-químicos do estômago, até passar pela parte da digestão enzimática no intestino delgado, duodeno, jejunum e ilho, começa a ser absorvido e é absorvido no intestino delgado e no intestino grosso é retirada a água, tudo formado material fecal com o que sobrou da digestão. A gente poderia dizer então que, jejum é só quando termina a digestão, né? E aí, não tá entrando... Na prática a gente não diz isso. Poderia dizer, não estaria errado, poderia até dizer. Mas na prática, a gente diz que a fase não alimentada, na prática, é a partir do momento onde a gente empurra o prato ali, deu a última garfada, engoliu, terminou. Ali a gente diz assim, que terminou a fase alimentada, na prática, e começa a fase não alimentada, na prática, que vai até quando? Até a próxima porção de energia e matéria que entrar pela boca, até a próxima refeição que a gente faz. Pronto, tá, então jejum é a fase não alimentada, beleza. Então, mal ou bem, todo mundo faz jejum. Mal ou bem, a gente dá a última garfada de noite, seja lá que hora for, se deita a dormir, a noite é o jejum, né?
Claro que a gente sabe que tem gente que levanta na madrugada e come, hein? Isso é um crime biológico, é um crime. Para bioquímica, para biologia, é uma tragédia, né? Mas tem, né? E a gente entende também, tem muita coisa psicológica, psiquiátrica, neuropsiquiátrica e hormonal que controla a vontade de comer e tudo mais. Tá tudo bem também, cada um tem que se resolver seus problemas, não pode pesar muito, sabe? Ah, pesar, meu Deus. Não, a gente tem que se ajeitar conforme dá e tocar a vida pra frente, sempre buscando melhorar. Top. Então todo mundo faz jejum porque pelo menos de noite não come, né? Então tá, então faz jejum noturno pelo menos. Show de bola, pronto, tá feito o jejum. Esse jejum de não comer de noite, ele tem um impacto metabólico importante? Não, né? Não, porque mal termina a questão da digestão, a pessoa está cheia de gordura armazenada, está cheia de glicose armazenada. Onde é que a gente armazena a glicose? A gente armazena a glicose no fígado, no músculo e no próprio sangue. Tem glicose no sangue. Pronto. Então, esse período noturno ali que a gente está dormindo foi o resto do processo digestório, tudo. A gente ofereceu bastante combustível e nutrição para o corpo. Quando a gente acorda de manhã, a gente está, na verdade, recém começando a usar as reservas. Se a gente for falar sobre jejum no mundo atual, as pessoas já acham difícil até dormir sem comer, né? Antigamente os laboratórios cobravam um período específico de horas de jejum para fazer exames no laboratório. Hoje em dia isso caiu por terra. Laboratórios mais modernos já sabem que basta que a pessoa se levante de manhã sem consumir nada e vai no laboratório e coleta. Não precisa tipo 8 ou 12 horas de jejum. Mas tinha gente que quando o laboratório cobrava ou o médico pedia para ficar 12 horas desde a última refeição até a coleta, achava isso uma tragédia. Se, meu Deus do céu, eu vou passar mal, eu vou morrer. Precisa de 12 horas de jejum até fazer o exame? Pelo amor de Deus, não vai dar para mim, em nome de Jesus. E na verdade, assim, ó, se a gente for falar sobre jejum da forma assim mais impactante no ambiente metabólico, e não precisa, tá? Eu prefiro falar com quem está começando na mudança do estilo de vida, eu prefiro não falar sobre jejum de maneira imediata, eu prefiro falar sobre frequência alimentar baixa. Frequência alimentar baixa ou janela alimentar restrita é quando a gente pega ali, dá uma ajeitada na rotina alimentar da pessoa para que pelo menos ela não fique comendo o dia inteiro. Porque as pessoas ficam comendo o dia inteiro até que decidam controlar melhor o comportamento alimentar para melhorar os desfechos, tanto mentais, comportamentais, quanto bioquímico-biológicos. As pessoas comem o dia inteiro, né? Então, quando a gente vai começar a mudar o estilo de vida, eu nem começo a falar sobre jejum para uma pessoa iniciante. A gente fala sobre frequência alimentar baixa, sobre janela alimentar restrita, sobre não beliscar, picotear, picar a dieta, não ficar comendo ao longo do dia. E às vezes quando a gente pede assim, ó, pô, vamos trabalhar com uma frequência alimentar de 4 refeições, café da manhã, almoço, café da tarde e janta, com uma janela alimentar de 12 horas, toma café da manhã às 8 da manhã e janta às 8 da noite. Tem gente que já acha isso aqui difícil já acha difícil, já chama, por exemplo, ó, já chama de jejum. Não, isso não é jejum. Pô, a pessoa está comendo 4 refeições dentro de uma janela de 12 horas, isto não é jejum. E é importante ter essa definição para a hora que eu for responder as perguntas que apresentaram, ficar claro assim. Por exemplo, ó, tem uma pergunta que colocaram aqui, que é assim, ó, adolescente pode fazer jejum? Então a primeira coisa que a gente tem que ter para poder responder perguntas são definições, né? Tá? Então não beliscar, comer 4 refeições no dia, ter uma janela alimentar ampla, assim, 12 horas desde a primeira até a última refeição, isso é só ser educado de maneira alimentar, a pessoa não ser voraz. Não é jejum ainda, a pessoa só está sendo educada, assim, não está comendo o tempo inteiro. Então, tem gente que vai achar assim, ah, mas o meu filho, faz de conta, o filho toma café da manhã, almoça, toma café da tarde, janta. Tem gente que vai chamar isso de jejum, e isso não é jejum. Então, para poder responder, por exemplo, uma gestante pode fazer jejum? Depende do que tu considera jejum. Então,
As pessoas em geral chamam de jejum uma coisa que não é jejum, que é a frequência alimentar baixa, que é 4 refeições no dia ou 3, ou quem sabe até 2. Pronto, frequência alimentar baixa. Maravilha! Frequência alimentar baixa, quando a alimentação é saudável, quando a alimentação é nutritiva, tem proteína suficiente, tem ali energia na forma de boas gorduras ou bons carboidratos, a pessoa está bem alimentada e faz uma frequência alimentar baixa, de 4 refeições no dia, pô, já tem um efeito biológico legal para quem vinha comendo um monte por dia, várias vezes por dia, o dia inteiro comendo, e começa a comer 4 vezes sem beliscar, já tem um impacto biológico. Mas assim, ó, vamos combinar. Tem motivos bioquímicos e biológicos, ou no mínimo conceituais, ou ainda de convenção, convencionais no sentido de convenção, convencionar. Jejum é cruzar um ciclo circadiano sem comer. Se a gente for falar biologicamente, pensando num monte de coisa que acontece dentro do jejum, e dentro do jejum acontece um monte de coisa. Dentro do jejum, na outra parte do jejum que eu não quero falar, que é a parte mais aprofundada, pô, dentro do jejum acontece um monte de coisa. Quem quiser saber mais sobre jejum, pesquisa na internet assim, ó, Jason Fung, se quiser uma referência internacional sobre jejum. Ou se tem uma referência nacional sobre jejum, pesquisa a doutora Maíra Soliani, que é a médica anestesiologista e trabalha com jejum, aprendeu, foi lá na clínica do Dr. Jason Fung, é a nossa referência nacional sobre jejum. Então pesquisa ali, Dr. Jason Fung, doutora Maíra Soliani, tem muita coisa sobre jejum. Jejum, onde existe assim grandes mudanças bioquímicas, biológicas que impactam todo mundo, quem já está mais avançado e quem não está avançado, é quando a gente cruza, ultrapassa um ciclo circadiano sem consumir energia e matéria do ambiente. Mais do que 24 horas. Imagina assim, ó, imagina tu ver o sol nascer em um dia, ver chegar o meio-dia, ver entardecer, ver o pôr do sol, anoitecer e o sol nascer de novo e tu não comeu ainda. Isso é jejum. Isso inquestionavelmente é jejum. Isso é inquestionável. Passou um ciclo circadiano, isso é jejum para mim, é jejum para ti, é jejum para quem faz janela alimentar restrita, para quem comia um ciclo circadiano sem comer, o teu corpo mudou. Por que isso é importante? Isso é importante porque se a gente for usar jejum como ferramenta de transformação, não precisa. Tem vários estudos mostrando que, por exemplo, a restrição calórica, comer menos, em algumas situações pode mimetizar o jejum, tem modos de mimetizar o jejum. A pessoa pode fazer uma grande transformação corporal sem nunca fazer jejum, ajustando a alimentação, o exercício físico. Tá top, tá maravilhoso. Mas pode ter quem queira usar jejum. Eu quis usar jejum, por exemplo. Pode ter quem queira. A gente tem que respeitar quem quer, né? Pô, quer dar um passo além, quer aprender coisas novas, vamos dizer que não. Não, mas tem estudos mostrando que a restrição calórica... Tá, tudo bem, mas eu quero aprender sobre jejum. Não, mas não precisa. Tá, mas eu quero. Hashtag desculpa, né? Tá, quero. Então, para quem quer aprender sobre jejum e quer usar o jejum como ferramenta de transformação, não é frequência alimentar baixa, não é não beliscar. Isso aí é ser educado, como eu falei. Jejum, se a gente for usar jejum, é um ciclo circadiano para fora. É ver a Terra dar uma volta em torno dela mesma e tu não recebeu energia e matéria do ambiente. Precisa? Não. Isso deve até ser motivo de outros vídeos, outras lives e postagens, o jejum maior do que 24 horas. Não é o que a gente vai trabalhar neste vídeo de hoje. Este vídeo de hoje é sobre definições básicas e sobre o início, porque as pessoas ainda não sabem nem o básico. Por exemplo, doutor Marcelo, eu faço jejum. Tá? Show! Como é que tu faz jejum? Não, eu não tomo café da manhã mais há muito tempo eu não tomo café da manhã. Tá, mas e o jejum? Não, tá louco, tô acostumado a fazer jejum, pô, não tomo café da manhã há muito tempo. Tá, mas e o jejum? Tá, e o jejumzinho, o jejum? Não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí. Tá? Então como é que a gente vai, que é uma das perguntas que é assim, ó,
tem uma das perguntas que é assim, ó. Como começar a fazer jejum? Como começar? Tem várias formas, várias respostas para essa pergunta, como começar. E uma grande forma de começar a fazer jejum é se preparar para isso, assim. Não pode vir de uma cultura onde não tinha jejum, onde jejum era feio. Quer ver, ó? Eu há muito tempo eu trabalhava em pronto atendimento. Todo médico, quando começa a carreira, tudo em geral, trabalha em hospitais, pronto atendimento. Teve uma época da minha vida que eu trabalhava em pronto atendimento. E aí eu gravo as coisas, né? Eu gravo as coisas. E aí tinha uma funcionária que era chamada Vera até, me lembro dela. E ela se orgulhava demais de dizer assim, ó. Ela se orgulhava de dizer, eu não passo nem mais de 1 hora sem comer. Ela falava isso. Então ela citava, então, na verdade, que ela mantinha uma frequência alimentar alta. Ficava comendo o dia inteiro, comendo de pouquinho, comendo de pouquinho, comendo, de hora em hora, de hora em hora, de hora em hora. E ela citava isso com orgulho. Ela estava assim, pô, eu tô cuidando de mim, eu estou cuidando de mim, eu não passo nem 1 hora sem comer, tá? Eu acho que se a gente vai começar a fazer jejum, acho que a primeira grande coisa que a gente tem que saber é assim, ó, tá, parabéns, tá comendo o dia inteiro, mas isso não é legal. A gente aprendeu que era legal. A gente aprendeu que era legal. Mas não é. Não é. Se tiver que escolher entre assim, eu estou cuidando de mim, estou cuidando da minha saúde. E aí a pessoa tiver assim, para poder falar isso, a pessoa tem uma frequência alimentar maior ou menor, menor é melhor. Comer menos vezes, não beliscar, ter uma frequência alimentar menor, uma janela alimentar menor, isso é melhor. Isso é melhor. Eu acabei de receber um WhatsApp da doutora Maíra Soliani aqui dizendo, curtindo que eu comentei isso. Cara, a doutora Maíra Soliani é a nossa referência, eu tô com o computador aberto. Recebi o WhatsApp da doutora Maíra dizendo show. Valeu, Maíra, top. Sabe que a gente tá do mesmo lado, né? Curtindo a vida. Que massa. Então, até me perdi. Tá. Então a gente tem que primeiro aprender que a Verinha lá, a Vera, ela estava errada. Ela estava errada. Ter uma frequência alimentar menor, uma janela alimentar menor é melhor do que passar o dia inteiro comendo. Por quê? Porque a gente, quando vai começar a entender, falar sobre jejum, ou vivenciar, ou estudar, curtir o jejum, a gente vai ser criticado no primeiro momento. Todo mundo que começa... Porque a pessoa que está começando, ela está inserida num meio que não entende as coisas, né? Para começo de conversa. E as pessoas adoram dar pitaco, né? O que as pessoas gostam? As pessoas gostam de fofoca e de dar opinião. É o que as pessoas comuns, o que elas falam? Elas falam sobre a vida das outras pessoas. Já sabe essa? Quando tu quiser ser acima da média, tu vai falar sobre ideias e sobre planos. As pessoas medíocres, elas falam sobre pessoas. Então a pessoa que está começando a mudar o estilo de vida, em geral, ela está inserida num meio que é medíocre. E as pessoas medíocres, elas falam sobre as pessoas. Então tu vai começar a jejuar e as pessoas já começam a apontar o dedo. Não, mas isso aqui faz mal para a saúde, isso não é bom, não sei o quê. Então a primeira coisa que tem que saber é assim, ó, tá errado. Nos falaram que era legal, nos falaram que era legal comer o dia inteiro, coisa tal. Então a primeira coisa sabia que não. Segunda coisa, sabia que diminuir a frequência alimentar é trabalhar pela saúde. Então a gente não está machucando o corpo, a gente não está sobrecarregando o fígado, a gente não está fazendo mal para os músculos, não, a gente está trabalhando. O corpo prefere uma frequência alimentar menor. O corpo prefere uma janela alimentar menor. O corpo não quer estar oxidando coisa o tempo inteiro. O intestino não quer estar com comida o tempo inteiro. A microbiota intestinal, as bactérias do intestino, elas não querem estar com comida ali o tempo inteiro. O corpo precisa de uma fase alimentada e de uma fase não alimentada. E a gente começou a ter medo disso e achar errado. Então a primeira coisa é entender, a Verinha estava errada. Menos é melhor. Tá? Menos é melhor. Show. Porque daí pesa menos na cabeça, sabe? Quer ver? Quando eu comecei a fazer jejum lá há 12 anos atrás, 11 anos atrás, nossa, o tempo passa demais, né?
eu vinha do sobrepeso, obesidade, do diabetes tipo 2, da hipertensão, show de bola. Para quem não sabe, eu pesei 93, 98, 99 quilos por 5 anos. Fiquei 3 anos brigando contra o sobrepeso, coisa e tal, tomando remédio. Aí quando eu descobri a mudança de estilo de vida de uma maneira ampla e dentro da mudança de estilo de vida, o jejum como uma ferramenta do estilo de vida. Show! Eu comecei a usar essa ferramenta. E aí, eventualmente, a gente não se sente bem. Sente, por exemplo, dor de cabeça quando começa a fazer jejum, sente fraqueza, lassidão, não se sente bem, fica eventualmente até assim mal-humorado, porque não tem energia, falta carboidrato. Mas isso é a culpa do jejum? Não, isso é que tu tá doente. Tu estás doente. Uma pessoa que não consegue pular uma refeição passa mal, essa pessoa tá doente. Uma pessoa que precisa ficar comendo o dia inteiro para poder se sentir bem, essa pessoa ela tá doente, ela tá doente. Então quando a gente começa a praticar jejum e por acaso se sente mal, a gente tem que entender assim, ó, não, calma aí, não é o jejum, tu tá doente. Não poderia passar mal por pular uma refeição. E se tu tá passando mal porque pula uma refeição, tenha que melhorar o metabolismo, ficar mais saudável e não evitar o jejum. Se tem uma coisa que médico faz mal, é orientações gerais de estilo de vida. Médico faz muito mal isso. A pessoa, por exemplo, eu como carne, eu não consigo digerir bem carne. Marcelo, eu como carne e me pesa a carne. Tá, daí o que o médico faz? Evita a carne. Não, tá errado. O médico tem que dar o suporte médico para que aquela pessoa consiga digerir melhor. A gente não pode dizer, não, eu pulei o café da manhã, olha, eu me senti mal, hein? Me senti mal. Não, pra mim não dá, Não, então tu tá doente, tá mal. Porque imagina, as pessoas se esquecem, na verdade, esquecem a questão da biologia. As pessoas se esquecem que nós, seres humanos, nós somos animais. Nós somos mamíferos, lembra? Mamíferos. Nós somos primatas, nós somos bicho, biologicamente. E biologicamente a gente está preparado e protegido por questões hormonais, bioquímicas, metabólicas, para passar muito tempo sem comer. Só precisa ter saúde metabólica para isso. Que tipo de saúde metabólica? Uma coisa que a gente chama de flexibilidade metabólica. Tem vários jeitos de explicar o que é flexibilidade metabólica, mas uma delas é dizer assim, é a saúde bioquímica metabólica de conseguir usar a energia vinda do alimento quando come, mas a facilidade de usar a energia armazenada quando não come. Uma pessoa pode ficar como... Espero que tu já saiba, mas se tu não sabe, eu vou te contar. As pessoas fazem jejum de dias. Dias? Eu já fiz jejum de mais de 5 dias. Eu tenho pacientes que já fizeram jejuns muito maiores do que... Não precisa, não é para fazer, não precisa. Isso aí tem que ser feito com acompanhamento médico, tá? Mas, por exemplo, 24 horas, um ciclo circadiano. Se precisa de acompanhamento médico, não, se precisa do mínimo, do básico de saúde, o mínimo. A pessoa nem precisa ser muito saudável para conseguir fazer 24 horas. Nem precisa ser muito saudável. Pode até ser mais ou menos saudável, não precisa ser muito saudável. 24 horas é só a pessoa não ser doente. Não, eu não consigo. Eu pulo o café da manhã, eu já passo mal. Tu tá doente. Não tem flexibilidade metabólica. Por que é importante a gente falar isso? Porque o emagrecimento depende da flexibilidade metabólica. Uma pessoa que não consegue emagrecer, muito disso acontece porque ela só consegue armazenar energia na forma de gordura, mas não consegue queimar a gordura que armazena. Então a gente precisa cultivar a flexibilidade metabólica até para poder manter o peso no longo prazo. Uma outra coisa que eu conto é que tanto eu quanto os meus pacientes mais antigos, mas eu emagreci, foi 2009 eu estava com peso controlado, 2009. De 2009 até o fim de 2021 eu pesei 68 quilos, 68. Só baixou de 68 quando eu fiz desafios pessoais. Teve uma vez que eu fiz um desafio pessoal, fui para 59 quilos. Teve outra vez que eu fiz um outro desafio pessoal, fui para 61 quilos, estava até nos stories agora há pouco. Esse vídeo está sendo gravado ao vivo no dia 22 de fevereiro.
Dia 22 de fevereiro estava nos meus stories uma foto, eu com 93 quilos e com 61 quilos. Mas eu fiquei com 68 por uma década. Como é que uma pessoa consegue ficar com 68 quilos, com o mesmo peso, por uma década, sem pesar quanto come, sem praticar exercício como um atleta, sem ter tudo controlado? Quando o corpo é saudável o suficiente para conseguir controlar por nós quanto a gente armazena e quanto a gente queima. Isso é saúde metabólica. O jejum é uma grande ferramenta de construção, de cultivo ou de ampliação da flexibilidade metabólica. Então, eu costumo dizer que todo mundo deveria, uma vez na vida pelo menos, praticar jejum. Para quê? Tem vários motivos de para quê e um deles eu vou falar no final, que foi o que eu guardei, que é importante por causa de uma pergunta de um dos seguidores. Mas por quê? Porque a gente precisa se conhecer melhor e a gente precisa cultivar a flexibilidade metabólica para ter uma vida longeva, saudável e com facilidade de controle do peso no longo prazo. Vocês vão escutar um monte de gente falar assim, ó, que pode até... Já é difícil emagrecer, mas mais difícil ainda é manter o peso. Eu discordo, depende do método que tu usa para chegar lá. Depende. Poderia dizer para uma pessoa assim, ó, não, até é fácil ganhar dinheiro, mas o mais difícil é manter. Depende de como tu lida com dinheiro, porque na verdade pode ser o contrário. E o emagrecimento é exatamente a mesma coisa. Dependendo do método que se usa para emagrecer, isso é definitivo. Meus pacientes, a minha mulher, a gente emagreceu uma vez só, definitiva, uma vez só. Pronto, depois o que é? Depois curtir a vida, depois vai viajar, vai curtir a vida. Porque se tu emagreceu do jeito certo, o corpo recuperou essa saúde metabólica. Então, dá para emagrecer? Ah, eu fiz déficit calórico. Até tem uma outra pergunta sobre déficit calórico. Ah, dá para emagrecer? Dá, mas é que assim, ó, fica faltando coisa. Fica faltando coisa quando a gente nunca fez jejum. Quem já fez jejum sabe, quem já praticou jejum já sabe que o jejum é muito mais do que metabolismo. Tem uma parte importante que é cognitiva comportamental. Tá? Então, então vamos responder as perguntas. Adolescente pode fazer jejum? Adolescente pode fazer jejum. Por quê? Porque tu chama de jejum frequência alimentar baixa. Precisa um adolescente fazer jejum maior do que 24 horas? Eu acho que não. Jejum, como eu falei, né? Jejum de cruzar um ciclo circadiano? Acho que não. Não acho adequado. Está em fase de crescimento. Fase de crescimento é uma fase de abundância nutricional. A gente tem mais é que é melhor. Quer cuidar da saúde do adolescente? Dá comida decente para ele. Não fica falando sobre jejum. Ensina ele a parar de comer bobagem, parar de tomar refrigerante, parar de comer fast food e comer comida e parar de beliscar. Não tem que estar falando de jejum com o adolescente. Ah, é um adolescente obeso e a gente quer usar jejum como ferramenta de emagrecimento? Quem sabe? Tá? Com acompanhamento médico. Acho que a gente não pode tratar as classes que são fora o padrão do adulto jovem minimamente saudável, que eu quero dizer assim, não dependa de medicações, não tem insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, insuficiência renal, problemas genéticos importantes. O adulto jovem minimamente saudável, tá bem, começa a estudar, aprender sobre jejum. Acho que adolescente a gente não tem que estar falando sobre jejum, pelo menos sem acompanhamento médico. Gestante pode fazer jejum? Não, pô! Gestante e lactante, a mulher está gestando, vai amamentar, isso é um período de abundância nutricional. Não é um período para fazendo privação. Ah, mas está com sobrepeso, está tentando controlar o peso. Eu gosto muito de uma frase que o Dr. Baracate usa. O Dr. Baracate diz assim, ó, este não é o teu momento, este é o momento do filho. Tu vai fazer o melhor para ti e para o filho neste momento, mas não é momento de estar querendo assim, não, eu vou fazer jejum prolongado porque eu estava no pós-parto, ou estou engordando. Não, agora a gente vai focar na qualidade da alimentação. Mas claro, gestante pode manter uma frequência alimentar baixa, ou se estiver bem nutrida, óbvio. Uma gestante pode almoçar e jantar? Claro que pode, isso nem jejum é. Imagina, uma pessoa consegue comer e gerar superávit almoçando e jantando.
Tá? Então, gestante pode fazer jejum? Vai ter algum médico, principalmente esses que estão isolados, assim, isolados do mundo virtual, que estão presos dentro do consultório, que vão dizer que não pode ser jejum. Não, isso não é jejum, não tá com fome, não quer comer, está se alimentando de comida nutritiva, consome carnes, ovos, saladas, lácteos integrais, oleaginosas, raízes, tubérculos, frutas, e almoça e janta. Pelo amor de Deus, se alimenta muito melhor do que a maioria das gestantes que está comendo bolachinho o dia inteiro. Então a gente às vezes a gente perde a noção, assim, às vezes o médico perde a noção, que dá uma orientação e não se dá conta do que está falando, assim. Imagina, uma pessoa está se alimentando bem, come comida, almoça e janta, aí tem outra que está ali, a Verinha ali, comendo barrinha de cereal o dia inteiro. Quem é que está se alimentando melhor? Óbvio que é a mulher que está almoçando e jantando bem, óbvio, né? Só que para isso precisa vencer aquela barreira dos conceitos, que foi o começo que eu falei. Então, os públicos especiais, criança, adolescente, gestante, pessoas que têm alguma alteração, doença metabólica, usa medicação, não é, o jejum é depois, né? Ou vai ser com acompanhamento médico, assim, bem direcionado e individualizado. Jejum é para adultos jovens que estão tentando ou começando a se conhecer melhor, ou já aprenderam e estão começando a usar o jejum como ferramenta de emagrecimento, de flexibilidade metabólica, de autoconhecimento. E aí tá, beleza. Tá? Frequência alimentar baixa, todo ser humano, não é que possa. Todo ser humano deve manter uma frequência alimentar mais baixa. Por vários motivos, e um deles eu vou falar no final. Outra perguntou assim: posso fazer jejum de dia? Isso aqui foi um aluno do curso, até foi um homem. Botou assim: posso fazer jejum de dia e só jantar? Parece mais fácil assim. Não é a melhor estratégia, mas pode com certeza. Tipo, não comer durante o dia e comer de noite não é a melhor estratégia. A melhor estratégia biologicamente, bioquimicamente, hormonalmente é comer de dia. Nós somos animais, nós somos humanos, somos mamíferos, primatas, nós somos seres vivos de hábito diurno. O nosso corpo ele funciona diferente de dia e de noite. E sem dúvida, a gente tem a fase ativa durante o dia. Portanto, tudo, os hormônios, a microbiota, a temperatura corporal, o funcionamento dos órgãos, ele prioriza a digestão, a absorção e a metabolização durante o dia. Então é muito melhor. Mas dá. Por exemplo, eu não levava tanto em consideração isso quando eu comecei a mudar meu estilo de vida. Quando eu estava com 90 e tantos quilos lá, muito dos 25 quilos que eu perdi no total, mais, né, na época dos desafios, mas muito dos 23, 25 quilos eu perdi jejuando durante o dia e comendo de noite, porque era muito mais fácil para mim. Eu trabalhava um monte nos hospitais, bloco cirúrgico, tudo. Eu jejuava durante o dia, chegava em casa e comia. Jejuava durante o dia, chegava em casa e comia. Muito dos meus 23, 25 quilos foi assim. Não é a melhor estratégia. Mas qual é que é a melhor estratégia? Sempre. Sempre a melhor estratégia é que a gente consegue fazer, né? Pronto, então tá. Então, pela minha vida profissional, para o meu entendimento da época, para o que eu achava que dava, foi ali, beleza. Foi uma fase da vida, show de bola. Então dá. O que seria o ideal só, pelo menos? Não comer muito tarde, não ir dormir, não ir deitar com a barriga digerindo comida. Isso seria o ideal, assim. O ideal seria comer antes das 20 horas, é o ideal, antes das 20, para deitar lá antes das 11 horas e já ter passado pelo estômago a maior parte da comida, diminuir o grande trabalho da digestão da noite. Seria o ideal. Confesso que na minha época lá, fazia essa refeição noturna e até às 11h30 da noite, ia me deitar meia-noite, fazia tudo errado, né? Tudo errado, tá? Então, assim, não é o melhor. O melhor... Qual é a nossa principal refeição? Qual é a principal refeição? Valendo? Não é o café da manhã, é o almoço. A principal refeição é aquela do dia onde a gente está na atividade. É o almoço, a principal refeição. Grava isso, isso é uma regra muito boa para o controle do peso no longo prazo. A principal refeição é o almoço. É onde a gente deve
se nutrir com mais calma, com tranquilidade, receber a maior parte da energia e matéria que a gente vai ingerir ao longo do dia, é o almoço, principal refeição. Vai dar certo para todo mundo, vai ser muito melhor, mas se não der, tá tudo bem. A pergunta é se tá tudo bem. Posso fazer? Me parece mais fácil. Tá tudo bem, faz assim, então depois ajeita, tá? Não é criminoso. Não é a melhor estratégia comer só de noite. Se fosse fazer uma única refeição no dia ou uma janela alimentar restrita cedo, a principal refeição seria o almoço, sem dúvida. Dicas para realizar jejum e sair do efeito platô. Isso é uma coisa legal, ó, porque um dos usos do jejum é isso, assim. O que é o efeito platô? O efeito platô é quando a gente ainda tem gordura para queimar, mas não está conseguindo queimar. Ainda tem peso na forma de gordura, precisa emagrecer, em outras palavras. Mas o peso estabiliza e não baixa mais. Esse é o platô. Não baixa, não consegue emagrecer mais. Tá? O jejum é uma grande ferramenta para quebrar o platô. Por quê? O platô se dá porque o corpo se adapta à estratégia que a gente está fazendo. O corpo ele está sempre 24 horas por dia prestando atenção no que a gente está fazendo e no que o mundo está fazendo com a gente também. Tá? O corpo está sempre prestando atenção nisso. E aí ele fica gerando respostas adaptativas para fazer com que a gente sobreviva ao que está acontecendo ali. Quando a gente chega no platô, a gente precisa quebrar esse equilíbrio, ofertar um estímulo para o qual o corpo não está adaptado. Então quem vinha comendo ali 4 refeições por dia, eventualmente a gente começa, vou mudar a estratégia. E aí suprime algumas refeições, 1 ou 2 refeições, o corpo está preparado para uma janela alimentar X, para uma frequência alimentar Y, com uma proporção de alimento tal, Z. Quando a gente quebra isso, a gente estimula o corpo a gerar novas adaptações. Mas nesse meio tempo ele vai ter que usar a energia da gordura armazenada para poder produzir energia nesse jejum para o qual o corpo não estava preparado. Então, o jejum é uma boa estratégia para quebrar o platô. A pergunta é: dicas para realizar jejum e sair do efeito platô? Depende, assim, ó. Eu acho que o almoço é a principal refeição. Eu acho que ele deve ser respeitado porque cronobiologicamente, o modo como a nossa biologia funciona dentro do ciclo circadiano prioriza que as principais refeições sejam cedo. Então, um jeito da gente iniciar jejum clássico é pular o café da manhã. Mas, doutor Marcelo, eu vi um médico falar que é ruim a gente pular o café da manhã, porque faz mal, pode até produzir doença. É que esse médico ele tá de pantufa dentro de casa, no porcelanato, olhando o tablet dele e vendo Netflix. Ele esqueceu da natureza, esqueceu da biologia, esqueceu de tudo. Quando o cara tá lá de meia e pantufa no porcelanato, ele esquece que a gente é bicho. Ele esquece que a gente é animal. E esquece, por exemplo, que o nosso cortisol de manhã ele é mais alto para mobilizar reservas para que a gente comece o dia e vá em busca de alimento. E aí, quando a gente então pula o café da manhã e faz a primeira refeição perto do almoço ou o almoço, a gente não está fazendo nada demais. Aí não tá infringindo nenhuma regra, a gente não tá machucando o corpo, nada. A gente tá só tratando ele como ele é. Nosso corpo é um bichinho, A gente leva ele para passear, a gente dá banho, a gente bota o nosso bichinho para pegar sol, nosso bichinho faz sexo, todas aquelas coisas que os bichinhos fazem. O bichinho come comida, a comidinha do bichinho, e o bichinho tem que sobreviver na natureza. Então, para dizer que a gente não pode pular o café da manhã, só quando a gente está tomando banho numa banheira de sais, com a temperatura aquecida, e depois sai e bota o seu roupão, meia e pantufa e vai pro porcelanato. Aí a gente esquece assim, jamais pule o café da manhã. O café da manhã é a principal refeição, só com a climatização da casa, com vidro duplado e parede duplada para não escutar os barulhos dos automóveis. Porque na vida real o bicho pega. Na vida real é pau, é tiro, porrada e bomba. Na vida real a pessoa levanta para sobreviver. E aí pular o café da manhã é a coisa mais natural que tem na vida. Aí a gente levanta, caminha, pode fazer exercício de manhã em jejum. É um bichinho na natureza, pelo amor de Deus. Não interessa se comer ou não, vai ter que sobreviver. É óbvio que pode fazer exercício em jejum. Mas eu não consigo, então tá doente. Eu passo mal, tá tudo bem, tá tudo bem. Se estás doente, tem que melhorar.
Então uma dica para fazer jejum e começar a quebrar o platô, uma delas é isso, é pular o café da manhã. Outra, pular o café da tarde. Outra, almoçar, tomar um café da tarde ou jantar bem cedo e tirar a janta, por exemplo. Então a gente diminui a frequência alimentar e a janela. Essa é a dica. Pega uma das refeições que tu acha que tu consegue tirar e tira. E deixa as outras normais, normal. A gente não altera a comida que vai comer na fase alimentada porque fez jejum. O jejum bem feito, a pessoa come, quando volta a se alimentar, ela come como comeria. Isso, inclusive, está provado. Tem estudos muito legais mostrando todo mundo que fala mal do jejum. Fala que não, mas se a pessoa não comer, a pessoa vai ter fome. E aí vai comer mais. Mentira, mentira. Só quando a questão é psicológica, assim, emocional. Fisiologicamente, a pessoa come menos. Quem jejua, jejuadores, pessoas que jejuam. Se pegar uma pessoa que começa a praticar jejum, não um dia que pulou o café da manhã, tá? Pelo amor de Deus, lembrem sempre do calendário, o tempo passando. O tempo. Uma pessoa que jejua ao longo do tempo, um dia, uma semana, 15 dias, obviamente que comendo ali frequência alimentar baixa, fazendo alguns jejunzinhos eventuais ao longo do tempo, quanto menos a gente come, menos come. Quanto menos a gente come, menos fome tem. Então, se pegar uma pessoa que pula refeições ao longo do tempo e comparar ela com ela mesma quando comia, ela está comendo muito menos, ela está gerando déficit calórico de maneira involuntária. Quem jejua faz déficit calórico, obrigatoriamente. Ah, não, mas eu fiz jejum, eu não emagreci. Não, tu não fez jejum no calendário, tu pulou um café da manhã. Jejum no calendário é quando a gente começa a pegar assim, pô, vou pegar agora um trimestre, 2 bimestres, 3, 4, 5 meses e trabalhar com frequências alimentares baixas e prática de jejum. Aí tu pode me dizer se tu emagreceu ou não. Não porque tu pulou o café da manhã ontem e hoje pulou o café da tarde. Pelo amor de Deus, né? Nem começamos a trabalhar ainda, né? Nem começamos a trabalhar. Então uma primeira dica é pegar uma refeição das menores, café da manhã, café da tarde, e tirar. É o grande começo. O que é o objetivo? O objetivo valendo mesmo para usar uma frequência alimentar baixa para sair do platô é buscar o famoso jejum intermitente 16-8, almoçar mais ou menos meio-dia, jantar antes das 20 horas, de preferência respeitando as outras regras que eu falei, o almoço maior, a janta menor. No consultório aqui eu costumo falar assim, 2/3 no almoço, 1/3 na janta. Se a pessoa vai lá consultar com a nutricionista que entende isso, né? Óbvio, minoria, mas nutricionista que entende isso, eu fui lá no Marcelo, eu quero montar uma dieta, foi na nutricionista. E a gente combinou de fazer jejum intermitente 16-8, ele comentou sobre fazer o almoço a principal refeição, 2/3, 1/3, top demais. Vinha comendo que nem louco. Começou a fazer frequência alimentar baixa, perdeu peso, entrou em platô, jejum intermitente 16-8, almoço e janta, sem beliscar nos meios, almoço 2/3, janta 1/3. Top! Mas dica dentro disso é mantenha-se hidratado, hidratada. Quando eu explico isso, eu digo assim, ó, comer menos vezes e beber água mais vezes. Comer menos vezes, beber água mais vezes. A gente tem que estar sempre com água perto. Como diz a nutricionista do lado de cá, Juliana Luciano, quem não é visto não é lembrado, tem que ter água perto para ir bebendo ao longo do dia. Tá? Então qualquer sintoma que a gente sinta dentro de uma frequência alimentar baixa, a gente tem que entender assim, ó, eu estou doente, eu tive uma hipoglicemia. Usa remédio, usa insulina, usa remédio para diabetes, porque se usa já nem era para estar fazendo jejum sem acompanhamento médico. Quem usa remédio para diabetes, quem usa insulina, tem que ter um acompanhamento de nutricionista, de médico que saiba sobre jejum e tudo. Não pode estar fazendo jejum do nada, né? Se usa remédio. Mas a grande maioria das pessoas não usa remédio. Mas aí, assim, vou começar a tentar usar jejum. Pula o café da manhã, o café da tarde. Eu tive hipoglicemia, passei mal. Então te olha no espelho e diz assim, ó, estou doente metabolicamente. Não poderia. Aí não pode passar mal por pular uma refeição, não pode. E aí a gente tem que parar de brigar contra o jejum, tem que brigar contra a doença. Como é que eu posso pular uma refeição e passo mal?
Como é que pode? Eu não admito isso. Tem que dizer isso assim, ó. Eu não admito. Eu pulei uma refeição, passei mal, me levaram para o hospital. Não pode, por quê? Porque eu quero ter uma longevidade saudável. Eu quero ter flexibilidade metabólica. Eu quero viver bem sempre. Quem é meu paciente há mais tempo, quem é meu seguidor há mais tempo, quem é aluno do curso sabe que eu digo assim, ó, a pessoa tem que ficar bem, comendo carboidrato, tirando todo o carboidrato, comendo mais gordura ou menos gordura, comendo 4 vezes no dia ou uma vez ou nenhuma vez, tem que ficar bem sempre. Tem que estar em jejum e ficar bem, e faz exercício em jejum, tem que ficar bem também. O segredo da longevidade é ter flexibilidade metabólica, status anti-inflamatório, saúde, de modo a que qualquer coisa aconteça, a gente tá bem. No frio eu tô bem. No calor eu tô bem. Alimentado eu tô bem. Não alimentado eu também tô bem. Em repouso eu tô bem. Quando faz exercício também tem que estar bem. Tem que estar bem sempre. Se não está bem, não pode fugir daquilo. Tem que consertar aquilo. Não pode fugir do que nos amedronta, do que nos parece fazer mal. Não pode fugir. Tem que resolver. Tem que resolver. Tu não consegue fazer isso? Não consegue, tá. Então vamos lá, porque tem que conseguir, né? Ou nós vamos viver uma vidinha mais ou menos o tempo inteirinho. Nós vamos viver com limitação, é isso? Não, isso aqui eu não consigo fazer. Isso aqui eu não consigo. Essa aqui eu não posso. Isso aqui eu não posso. Isso aqui eu não quero, isso aqui me faz mal. Tá aí, é isso aí. Essa é a vida, é isso aí. É só o que consegue, só o que é fácil, é isso aí mesmo. Qualquer coisa que gere um estresse, gerou um desafio que foi desconfortável. Não, eu não posso fazer, isso aqui me faz mal. Tá aí, é isso aí. Tu vai viver com isso, Porque eu me rasgaria todo. Que isso? Eu não consigo fazer. Bom, quem me conhece sabe. Eu não consigo. Mas como é que pode eu não conseguir fazer? Não pode eu não conseguir fazer. Alguém faz. Eu poderia fazer? Poderia. E eu não consigo? Eu não admito isso. Não pode admitir. As pessoas fazem jejuns de 5 dias. E tu pula o café da manhã e passa mal. Meu Deus, eu não dormiria. Eu disse, não, só um pouquinho, tem um negócio tá mal aqui. Não admito isso. As pessoas caminham horas e horas, e tu caminha uma quadra e dói o esporão do calcânio, então tem que parar imediatamente e corrigir isso. Não vou nem me perder na live, porque senão eu já mudo de assunto, porque isso me mexe comigo. Limitações, elas não são muros intransponíveis. Limitações são degraus de crescimento. A gente não pode chegar lá, bater com a cara lá e voltar. A gente tem que chegar lá e entender, ó, este é o meu limite. Limite existe para quê? Na saúde e na longevidade. Na saúde e na longevidade, limite serve para ser ultrapassado. Não, eu como carne e não me faz bem, então eu vou eliminar a carne, né? Porque eu como não me faz bem. O que é? Tá louco? Não, me pesa aqui. Então tu tem gastrite, tem insuficiência pancreática, tu não tá produzindo ácido gástrico, tá com algum problema, tá tomando remédio, lanzoprazol, omeprazol, então tem que resolver isso aí. Tá? Isso é da questão. A outra grande questão, então, da hidratação. Hidratação, comer menos vezes, beber água mais vezes e, eventualmente, dependendo do conhecimento pessoal, do quanto a pessoa está focada em aprender as coisas, sim, quando a gente faz um jejunzinho, lembra, jejum é ultrapassar um ciclo circadiano, nós não estamos falando em jejuns maiores, nós estamos falando em jejum básico ali de almoço e janta. E a hidratação é com água. Por quê? Porque também não acontecem grandes transformações, olha aqui, ó, foca aqui. Não acontecem grandes transformações no organismo porque a pessoa parou de beliscar e almoça e janta. Isso é quase que só uma obrigação de um adulto e jovem saudável. Então, existe uma história que é real e importante da gente hidratar o organismo durante o jejum e oferecer eletrólitos, oferecer sais. E uma forma, existem várias formas de fazer isso, mas uma forma comum, gratuita de fazer isso é botar uma pitada de sal na água. Tem aquela colherinha bem pequenininha de chá, aquela colherinha assim,
num copo d'água 2 ou 3 vezes no dia, dependendo. Se a pessoa toma remédio para pressão, se a pessoa tem pressão alta, se a pessoa é sensível, tem que conversar com o médico sobre isso. Adultos jovens saudáveis, quando vão cuidar da hidratação num jejum, é interessante botar um salzinho na água. Só que olha aqui, ó. Jejum, né? Jejum, passar um dia sem comer. Não precisa estar botando sal na água e inventar um monte de coisa porque não tomou café da manhã e não comeu de tarde. Lembra, assim, ó, isso é muito básico. Se pra ti é difícil, é porque tu tá mal. A reposição hidroeletrolítica, ela ganha muita importância nos jejuns prolongados, nos jejuns maiores. Quando passa um ciclo circadiano, a pessoa continua em jejum, que é outro universo, não é o que a gente está tratando aqui. Aqui uma pessoa vai levantar de manhã, vai tomar um café bebido, um café puro, vai tomar água durante o dia. Almoça bem. De tarde toma um cafezinho puro, um chazinho, toma uma aguinha. E janta depois. Isso nem jejum grande é. Nem é nada demais. Então, tem gente que diz, vou fazer um jejum, aí almoça e janta, e aí toma água, bota sal, bota bicarbonato, compra produtos nas lojas de produtos naturais de reposição hidroeletrolítica. Não, isso aí é para quem vai fazer jejum prolongado, tu tá recém parando de beliscar. Então, primeiro o básico bem feito, para depois querer pesar o ambiente, com outras estratégias mais importantes, assim, ó. Só para almoço e janta ali, vai tomar água, chá e café tá bom, tá? Que liga com uma outra pergunta, assim, ó. O que não quebra o jejum e o que quebra o jejum? Assim, ó, jejum o que é? É a fase não alimentada, é a ausência de entrada de energia e matéria, não foi isso que falei? O que quebra então o jejum? Na prática, valendo. Coisas que entregam energia e matéria para o tubo digestivo, lá pra gente, quando a gente engole e aquelas coisas têm calorias e têm nutrientes. Tá? Então o que não quebra? Líquidos naturais não calóricos. Água, chás, café. Aqui eu estou no sul do Rio Grande do Sul, aqui a gente toma chimarrão, infusões no geral, infusões quaisquer, infusões de plantas, porque tem muitos chás, aqueles chás granulados que são industrializados e adoçados com maltodextrina. Aquilo ali já está fornecendo calorias e açúcar já. Então aquilo ali não é jejum, né? Tá tomando coisa adoçada, botou açúcar no café. Isso já não é mais jejum, né? Tá? Na prática, lá quando a gente fala de maneira mais aprofundada sobre jejum, tem diferença. Coisa que nós não vamos fazer hoje. Hoje é para entender o básico. Básico é, primeiro, melhora a tua alimentação. Não fica comendo bobagem querendo usar jejum. Lembra a primeira coisa? Melhorar o comportamento alimentar. Parar de beliscar. E usar um jejumzinho intermitente básico de almoço e janta ali sem beliscar nos meios, hidrata com água e tá show de bola. Tá? O que quebra jejum? Qualquer coisa calórica, por exemplo. Comi um morango. Doutor Marcelo, eu comi um morango. Morango quebra jejum? Pô, pelo amor de Deus, morango não é um ser, não é uma coisa, não tem matéria e energia, é morango. Então no momento que tu ingeriu matéria, não é mais jejum, né? Tá? Que tá tudo bem também, porque ninguém precisa fazer jejum, mas se tu quer fazer jejum, o jejum ele é mantido por líquidos naturais não calóricos. Qualquer coisa que tu coma quebra o jejum. Os adoçantes quebram o jejum? Não e sim, dependendo da interpretação. Mas não. E sim, mas não. Não quebra na prática, porque não tem calorias, não tem energia, não tem matéria, não tem nada. Então tá, claro que tem matéria, né? Óbvio, tem matéria, mas não tem energia e não tem nutrientes, então, melhor falando. Não tem nutrientes, pronto. Então tá, não tem nutrientes e não tem calorias. Ou tem praticamente zero. Então tá, então os adoçantes eles não quebram o jejum. O que se sabe é que eles alteram a resposta da fase alimentada. Quem fica fazendo jejum tomando Coca Zero, quem fica fazendo jejum mascando chiclete zero com adoçante, quem fica fazendo jejum e tomando café com adoçante, a sensação de vontade de comer e de fome é diferente. A pessoa já fica com aquela questão do gosto doce ali, da vontade de comer alguma coisa, já é diferente. E altera, dependendo da quantidade que se ingere de adoçante, altera a resposta à fase alimentada. Quando a gente come, o nosso corpo ele sai da fase não alimentada e parte para a fase alimentada.
E uma coisa importante da fase alimentada é quanto a gente vai absorver do que comeu. Na parte metabólica, depois de metabolizar o que foi absorvido, quanto vai ser armazenado, quanto vai ser queimado. Do armazenado, quanto a gente vai conseguir queimar, e o adoçante altera isso. Altera a sensação de fome, altera a sensação de saciedade, altera as respostas hormonais à rotina alimentar. Então, quem consome adoçante é diferente de quem não consome. Agora vamos falar a verdade. Algumas gotinhas, 3, 4 gotinhas, numa xícara de café, 2 ou 3 vezes no dia, isso aí vai fazer diferença? Ah, é claro que não. Muito pouquinho, assim, tá. A gente faz de conta que não viu. Pronto, beleza. Tá? Mas a gente tem que tentar se livrar dessas coisas assim, das bengalas. As bengalas servem só para isso, para nos levar até certo ponto. Então os adoçantes são uma coisinha para usar ali com muita parcimônia, bem pouquinho. Tem gente que espirra adoçante, né? Tá? Beleza. Aí, bom, mas é que tem uma outra pergunta. Tem outras perguntas sobre o jejum. Não tá aqui. Tá. Que uma delas era essa, assim. Se o déficit calórico produzido pelo jejum, se ele é mantido no longo prazo. Eu acabei falando no meio do vídeo que sim, a pessoa que jejua tende a produzir déficit calórico involuntário no período do tempo. No período do tempo. Quem jejua come menos do que quem não jejua. Tá? Beleza. E a outra pergunta sobre déficit calórico é assim, ó. O déficit calórico sempre tem que ser involuntário ou na fase de emagrecimento tem que ser voluntário? Isso é assim, ó. Eu acabei de falar que o jejum, ele tende a levar a déficit calórico involuntário. Significa assim, a pessoa que jejua, no calendário, se somar tudo que come, ela come menos que gasta. Com vários poréns nesse meio, principalmente os poréns assim, ó. Essa frase que eu falei, ela se aplica muito bem a quem tem sobrepeso, obesidade, e depois de estar cuidando da saúde, ganha flexibilidade metabólica. A pessoa doente, síndrome metabólica, a pessoa que depende de muitos remédios para manter a pressão, a glicose normal, a pessoa que está com sobrepeso e está inflamada, isso que eu falei não é verdade. Isso que eu falei só é verdade para quando a pessoa está obesa com sobrepeso e conquista a saúde metabólica. Quando a pessoa está com sobrepeso ou obesidade, melhora os marcadores inflamatórios, se alimenta melhor, começa a mudar o comportamento, entendimento sobre a vida, sobre a rotina alimentar, começa a praticar um jejumzinho intermitente, uma frequência alimentar baixa, e está saudável, e aí um corpo agora saudável encontra aquele monte de energia armazenada na forma de gordura e agora ele está saudável, agora ele consegue usar aquela gordura armazenada. Isso é uma dádiva, é uma mágica. A pessoa com sobrepeso, obesidade que fica saudável metabolicamente, o corpo começa a usar aquela gordura como forma de energia e quando essa pessoa agora saudável começa a praticar uma frequência alimentar mais baixa ou treinar jejum, sim, no período, ela produz déficit calórico mesmo que não queira. Déficit calórico mesmo que não queira é déficit calórico involuntário. Quer ver? Ó, muito comum no consultório médico, estou acompanhando uma pessoa obesa com sobrepeso importante, está ali inflamada, PCR 9, 12, ferritina 1000, vitamina D 12, ferro 30, homem, testosterona 150, tá tudo quebrado. Essa pessoa tá morta de fome, não consegue, passa mal, tudo. Passa ali 1 mês e meio, 2, 3 meses, volta voando. Testosterona 600, vitamina D 60, B12 800, TSH 0,9, tudo voando. E agora essa pessoa tá tão saudável e tem tanta flexibilidade metabólica que o corpo agora consegue usar aquela gordura que não conseguia. Quem é que engorda? Quem é que engorda? Engorda é quem come mais do que gasta? Não! Engorda é quem armazena energia e não consegue queimar.
E não é porque é sedentária, é porque não tem mitocôndria, porque não tem flexibilidade metabólica, porque tem resistência à insulina, tem testosterona baixa, a tireoide não funciona. Quem engorda não engorda porque comeu muito. Quem engorda, engorda porque consegue armazenar muito e não consegue queimar. Não é que coma e não faz exercício. Armazena e não consegue queimar. Isso é hormonal, isso é bioquímica. Não é déficit calórico produzido voluntário. A pessoa doente, ela não consegue fazer déficit calórico voluntário, querer fazer, porque ela está morta de fome. Mas quando fica saudável, é muito comum. Consultou comigo, fez tratamento, organizou tudo bonitinho. Tá aí na nutricionista, a nutricionista se apavora. Por quê? Porque a pessoa está comendo, ela está matando a fome dela. Só que a nutricionista calcula ali, essa pessoa está comendo 800 calorias. Diz, não, mas tu está comendo muito pouco. Mas doutora, eu não consigo comer mais, eu estou satisfeito. Estou satisfeita. Esse é o déficit calórico involuntário. Essa é a mágica do emagrecimento definitivo. Isso é tudo que uma pessoa tem que querer para emagrecer definitivamente. É dizer assim, ó, mas eu tô comendo, eu tô satisfeito, eu tô satisfeita, eu tô bem. E aí a profissional nutricionista calcula lá, ela tá fazendo um déficit calórico de 600 calorias por dia, mas não tá tentando, ela não tá tentando. Quantas vezes eu vi mulheres e homens, 30, 40 anos, eventualmente até mais, a nutricionista calcula, vocês podem, essa pessoa está comendo 800 calorias por dia, só que ninguém mandou. Ela está comendo pouco porque ela está saciada, está bem e está queimando gordura feito uma máquina, coisa que não conseguia fazer antes, por isso ficou obesa. A pessoa ficou obesa porque ela começou a armazenar, não consegue queimar. Quando a gente devolve a flexibilidade metabólica, ela agora tem os mecanismos de controle da fome, da saciedade regulares, ela não quer comer mais porque ela está satisfeita. Come ali 3, 4 ovos com uma sobrecoxa, brócolis, deu, não tem mais fome. Essa é a mágica do emagrecimento definitivo. Não comer porque não tem fome. Não tem fome, já comeu, pronto. O emagrecimento definitivo ele se dá ou deve se dar. Ó, cuidado com as palavras, ó. O emagrecimento definitivo, aquele que a pessoa era obesa e ela vai se transformar numa pessoa magra para o resto da vida. Ela deixou de ter sobrepeso, ela vai ficar magra para o resto da vida. O emagrecimento definitivo ele deve se dar por déficit calórico involuntário. O médico, o educador físico, o nutricionista, a psicóloga, todo mundo junto tem que tratar aquela pessoa de modo que ela vivendo a vida faz déficit calórico. Por quê? Porque o corpo passou a ser tão saudável que agora consegue usar a maior parte da energia do dia queimando o que foi armazenado. Aí essa pessoa vai deixando de ser obesa, vai deixando de ser sobrepeso porque está queimando a gordura armazenada. Parabéns! E nisso o jejum é uma ferramenta muito importante, porque promove a flexibilidade metabólica, aumenta a capacidade de usar gordura como forma de energia. Por vários mecanismos diferentes, muitos deles hormonais, e também pela questão da produção de mitocôndrias, que são as organelas que queimam gordura, o aumento no tamanho, no número e na efetividade das mitocôndrias. O jejum faz isso. Show! Ah, mas o déficit calórico também faz. Já vou falar sobre isso. Tá? Aí, lá, quando a pessoa venceu o sobrepeso, está saudável metabolicamente, eventualmente o corpo entra, não é mais set point, não é mais platô, agora é set point, o corpo chega lá. Por exemplo, imagina comigo uma mulher de 32 anos com 145 quilos, é a minha rotina do consultório, uma mulher adulta, jovem, saudável com 130, 140 quilos, maravilha. E aí agora ela tá com 82 quilos. Agora muda de figura a coisa, porque agora ela está num peso, entre aspas, num percentual de gordura corporal que já não caracteriza doença metabólica. Quando ela tinha lá mais de 30% de gordura corporal, a própria gordura corporal caracteriza já a doença metabólica. Mas quando ela baixou de 30% ou alcançou 30% de gordura corporal, ela não está mais num percentual de gordura que caracteriza a doença metabólica. Eventualmente o corpo não quer mais emagrecer. E aí não deve ser encarado como platô. Agora, eventualmente, o corpo não vai mais emagrecer, pronto. Mas dá para emagrecer? Dá para emagrecer.
otimizando o metabolismo, então aumentando a taxa metabólica basal, o metabolismo que queima gordura. A gente faz isso com exercício físico, principalmente, ganhando músculo, ganhando músculo, ganhando músculo. E aí, eventualmente, a natureza não quer mais que a gente emagreça ou que aquela mulher emagreça, mas ela quer ficar com 62 quilos. Então tá, aqui, agora, a coisa muda de figura. Aqui, agora, ela vai precisar de muito mais cuidados do que para sair do sobrepeso ou obesidade e chegar aqui. Porque enquanto tem gordura extra acima de 30%, é um ambiente hormonal, bioquímico. E uma resposta até mesmo genética a isso. Depois que o peso está próximo de um normal, assim, de 20% de gordura corporal, agora o corpo pode realmente não permitir mais o emagrecimento. E agora, se a gente fica ali controlando a sensação de fome, saciedade, uma comida saudável e tudo mais, eventualmente que a pessoa já não emagrece mais. E aí, para otimização da composição corporal, para ter um resultado além do que a natureza... A natureza não quer que tu fique com 12% de gordura corporal. A natureza não quer que tu fique com 9% de gordura corporal. A natureza quer que tu tenha ali mais ou menos entre 10% e 20% de gordura corporal. Tá? Tem gente que vai ter uma tendência mais a facilitar essa coisa de ficar ali super definido com 10% de gordura corporal, mas tem gente que não vai conseguir. Mas quer? Então tá. Então talvez tenha que ter todos os cuidados metabólicos de estar saudável, de ganhar músculo, de manter o metabolismo alto e buscar déficit calórico voluntário controlado por um profissional. Por quê? Porque aqui agora já é uma briga contra a natureza. O emagrecimento, para tudo agora e presta atenção no que eu vou falar agora. Isso é uma coisa muito importante para mim e eu quero que tu saiba. Para tudo. O emagrecimento, ele não é uma briga contra a natureza e contra a genética. Não. Quando a pessoa atinge a obesidade, por mais incrível que possa parecer para ti, e se tu não entender bem o que eu estou falando, assiste todos os meus vídeos que tu vai entender. O corpo do sobrepesado, do obeso, ele quer emagrecer. Ele só não consegue, mas ele quer. Tanto que quando a gente trata e deixa o organismo só funcionando normal, ele já tende a emagrecer. O corpo, ele quer emagrecer. Emagrecer não é uma luta contra a natureza. Como eu brinco, eu costumo falar, emagrecer é uma volta para casa, é uma volta. A gente se distanciou da normalidade, da realidade biológica, da saúde metabólica e hormonal. A gente foi adoecendo o sistema ao longo da vida. A gente foi adoecendo o sistema. Quando a gente acorda, hoje eu atendi um paciente 144 quilos, agora está com 128 porque ele começou a se cuidar, tá no foco, tá vivendo a vida de boa agora, provavelmente vai ser um grande caso de sucesso agora dos próximos meses já, tá com 144 quilos, está com 28. Quando a pessoa está ali com 144 quilos, começa a se organizar, o corpo ele quer emagrecer, é que a gente ficava proibindo ele. Então emagrecer é só voltar para o normal. Não é uma guerra. Sair de 30%, 25% de gordura corporal e ir para 10% exige um trabalho diferente de vencer a obesidade. Vencer a obesidade é só tornar normal o que está errado. Agora, sair de um peso bom, de um percentual de gordura corporal boa e baixar isso, aumentar a performance, diminuir o percentual de gordura corporal dentro de uma faixa normal, que é de 10% a 30% de gordura corporal, aqui a gente vai precisar trabalhar muito mais do que o emagrecimento. Por isso que eu brinco assim, ó, é muito mais difícil ficar musculoso do que emagrecer. Emagrecer é muito mais fácil, porque aumentar músculo e diminuir gordura não é lucrativo para o corpo. Não é lucrativo aumentar o metabolismo e diminuir as reservas. Não é! O corpo não quer fazer isso. O corpo quer manter uma taxa metabólica basal confortável e um percentual de gordura corporal confortável. A gente quer buscar
mais flexibilidade metabólica, mais performance, mais músculo, menos percentual de gordura corporal. Eventualmente a gente está indo contra o que está marcado ali geneticamente. Ninguém tem genética para obesidade. Ninguém tem genética para obesidade. E ninguém tem genética para ser gigante de músculo com 8% de gordura corporal. Não! Então o corpo quer o meio. O corpo quer o meião. Confortável, saudável e de boa. Baixar daqui e ficar lá, o corpo não quer, ele quer ficar no meio. Então a gente eventualmente não conseguia emagrecer porque estava doente, e eventualmente a gente não consegue ficar ainda mais magro porque não é uma determinação genética da pessoa. Dá para fazer? Dá. Mas aí tem que trabalhar. Então o déficit calórico voluntário, sabe para quem que é? É para o atleta. Déficit calórico voluntário é para quem vai buscar uma finalidade quase que antinatural. E aí vai pesar a comida, Ninguém precisa pesar a comida para sair de 144 quilos e ficar com 80. Ninguém precisa. A pessoa consegue sair de 150 quilos e ficar com 79 quilos sem pesar comida. Um grande erro, tanto médico, quanto dos educadores físicos, quanto dos nutricionistas, é tratar uma pessoa obesa como se trata um atleta. São pessoas diferentes, organismos completamente diferentes. O que emagrece uma pessoa com sobrepeso não é o que trinca um atleta que fica musculoso. Não é. São organismos, realidades bioquímicas e respostas genéticas completamente diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E tá tudo bem, só não pode misturar. Então, eventualmente, o nutricionista fica calculando o déficit e a pessoa tá lá com resistência à insulina, com resistência à leptina, inflamação crônica, morrendo de fome, se sentindo miserável, comendo pouco para produzir déficit calórico voluntário. Isso está errado. Errado. O emagrecimento ele deve se dar por déficit calórico involuntário. Só que o que acontece? Para encerrar agora, para acabar o vídeo, tá? O que acontece é que o corpo é uma máquina muito potente, o corpo é uma máquina com engrenagens infinitas. O corpo ele tem o nosso objetivo biológico é sobreviver às intempéries. O corpo ele quer manter uma reserva de gordura. E a alimentação, as coisas que a gente come, elas são muito mais energéticas do que a gente pensa. A gente sempre come muito mais do que acha, em total calórico, energético, nutricional. Para a gente manter o peso, para emagrecer, na verdade, o corpo precisa de muito pouca coisa. O corpo precisa de um prato de comida ali no dia. O corpo precisa de um prato de comida no dia. A pessoa que come carne, que come ovo, come uma saladinha, come ali sobrecoxa, um bife, uma salada de couve-flor, brócolis, ovo cozido picado, um queijinho ralado e uma fruta de sobremesa. O corpo não precisa mais nada. Nada, tá ali, tá resolvido. A gente acha que o corpo precisa de muito mais. Tanto que a pessoa come de manhã, come de tarde, come de noite, belisca no meio, come mais, repete a comida. Só que a comida, ela encerra uma quantidade tão grande de nutrientes e de energia que o corpo precisa de nada, precisa de um punhado de comida ali. Então a gente sempre come muito mais do que precisa, a gente acha que precisa. Então o que tu acha? Estou comendo muito ou comendo pouco? Acho que eu estou comendo pouco. Quando eu estou comendo 3.000 calorias lá dentro da doença metabólica. Ou dentro desse contexto moderno e atual da abundância, como se não houvesse amanhã. A gente não é treinado para ter opções e não usufruir delas. A gente não é treinado para poder fazer uma coisa e não fazer. Não, a gente não é treinado para isso. A gente foi ensinado que o que nos for ofertado a gente tem que usar. E não é assim. A gente não deveria tomar essa conduta em nenhuma área da vida. Todas as decisões deveriam ser pensadas e direcionadas para um desfecho. Mas a gente está tão assim, ó,
Hoje a gente só quer. A gente vive a era de muitos direitos e poucos deveres. A gente vive a época de eu quero tudo, mas não quero dar nada. Essa é a época atual. A época atual é essa, assim, ó. Eu quero ter tudo, conquistar tudo, eu quero tudo, mas não quero dar nada. E tudo que me for ofertado, eu quero tudo. Isso é um problema. Isso é um problema. Tem um experimento que eu quero que tu faça, que foi o que eu disse que eu ia guardar para o final. Eu quero que tu faça um experimento assim, ó. A gente é assim até com informação, a gente está sempre ligado, querendo ver tudo. Tu vai fazer um seguinte experimento. Se eu tivesse que deixar um desafio, eu te deixaria o seguinte desafio para encerrar esse vídeo. Tu vai pegar um dia, tu vai pegar o teu celular, tu vai deixar ele ligado, vai deixar ele com volume, vai deixar com as notificações ligadas, vai soltar ele em cima da mesa com a tela virada para baixo e não vai levantar mais. Vai deixar o celular ali, tu vai ficar um dia sem pegar o celular. Não pega mais o celular. Ele tá ali, tá com a tela virada para baixo, tu não consegue saber se tem notificações ou não ali. E aí tu vai ver quantas vezes tu tem vontade de levantar o celular e olhar se tem notificações, se alguém mandou mensagem, se teve curtida no Instagram, comentário no Facebook, se teve mensagem de alguma coisa, recebeu alguma promoção. Não olha. Não olha. Deixa o celular ali, não olha. E depois de tu passar um dia inteiro naquela agonia, que tu tá ali e tu quer olhar, tu quer saber alguma novidade, tu quer saber alguma coisa e tu não vai pegar o celular e olhar, eu quero que tu saiba o seguinte, tu faz isso com comida o dia inteirinho. Sabe o que ia acontecer quando tu pegasse o celular? Tu ia ver que nada demais aconteceu. Ah, fulano, Dr. Marcelo fez uma publicação no Instagram, olha depois de amanhã. Ah, o fulano fez um vídeo, não sei o que, deixou um comentário, alguma coisa, olha depois de amanhã. Não faz diferença tu olhar agora. Não faz diferença. Mas tu fica ali naquela ânsia de olhar, de pegar o celular, de mexer. Tu faz isso com comida. A maior parte das vezes que tu come não precisava. A grande maior parte das vezes que tu come não precisava. E a grande maior parte das vezes que tu come muito mais do que precisava. É que é aquela mesma ânsia, é aquela mesma coisa de tu olhar o celular. É a mesma coisa. É aquela sensação que vem por causa de um hormônio, um neurotransmissor, que é a dopamina. A grande maior parte das vezes tu come por hábito, come por vício, come por vontade, come porque quer, come porque tá bom, come porque tem cheiro, porque tá na hora, porque fulano comeu, porque tá ansioso. Precisava ter comido uma vez no dia um prato de comida, mas tu nem sabe fazer isso, porque é como o celular, tá sempre no bolso, tu tá sempre olhando, tá sempre no bolso, e olha, e vê o que é, e depois pega. Não precisava. Não muda nada na vida. Por isso, o jejum é importante. Teve uma outra pergunta, que não era uma pergunta, na verdade foi uma afirmação, que disse assim, ó, que o jejum tem muitas outras vantagens, além da parte metabólica. E uma das vantagens é expor as feridas de que a gente não sabe ser seletivo. A gente não sabe ter vontade de fazer uma coisa e não fazer. Aí não foi treinado para isso. A gente não sabe diferenciar o que precisa e o que não precisa, o que é necessário e o que é desnecessário. Aí não sabe mais fazer isso, porque a gente vive essa era dos direitos, da abundância, de querer tudo. Aí não foi treinado para poder e não fazer. E o jejum treina a gente para isso. O jejum é deixar o celular virado para baixo e não pegar. Tá, mas eu quero pegar, mas não vai. Mas eu acho que eu preciso, mas não precisa. Tu acha que precisa, mas não precisa. Não, mas é que já é da minha rotina. É da tua rotina, mas não interessa. O jejum, ele te expõe como tu é fraco. Como é fácil te derrubar. O jejum, ele expõe assim, ó, a ferida da pessoa. Olha como tu é mimado. O jejum, ele esfrega na tua cara assim, ó. Tu não é de nada. Tu não é de nada porque qualquer coisa te derruba. Por isso que há muito tempo eu falo assim, ó, não precisa jejuar, nunca. Mas quem jejua é diferente de quem não jejua.
Ah, não, mas dá para emagrecer com déficit calórico mesmo em frequência alimentar alta. Sim, fica olhando o celular o tempo inteiro. Não, dá. Dá para dar atenção para a família olhando o celular o tempo inteiro? Dá, ó. Olha aqui, ó. Olhei meu filho, olhei minha mulher, olhei o cachorro, vim trabalhar. Dá. Mas quem dá atenção plena para a família é diferente de quem não dá. Quem consegue levar a mão e não comer é diferente de quem não consegue e tem que comer. Precisa? Não precisa. Cada um nos seus cada qual, cada um fazendo o que quer. Mas que quem consegue levar a mão e não comer tem uma diferença grande de quem não consegue? Ah, tem. Não quer fazer, não precisa. Mas que quem consegue é diferente de quem não consegue é. Ah, é. Desculpa. Porque eu, por exemplo, eu jejuo. Se eu tiver que comer de 1 em 1 hora igual a Verinha, eu como de 1 em 1 hora igual a Verinha. Pronto, então tá. A Verinha come de hora em hora. Eu também como. Tá empatado o jogo. Mas eu fico até 5 dias sem comer. A Verinha não. Então só um pouquinho. Um de nós tem mais poder que o outro. Um de nós está mais apto. Um de nós tem mais aptidão do que o outro. E isso na saúde, na longevidade, nas capacidades muda tudo. Eu consigo fazer o que tu consegue. E também consigo fazer o que tu não consegue. Pronto, feito, tá resolvido. Então tá. Dorme com essa agora. Dorme com isso. Tu consegue dormir com isso? Saber que existe uma coisa que pode ser feita, uma coisa que as pessoas fazem, só que tu não faz, porque tu não consegue. Pronto, pode. Dá para viver assim, mas é que não é legal, né? As pessoas dirigem. Mas eu não dirijo, eu não consigo dirigir. Tu pode viver com isso, não precisa dirigir. Mas quem dirige tem mais autonomia do que quem não dirige. É uma vantagem dirigir. Não dá para negar. Tu não precisa dirigir. Mas quem dirige tem uma vantagem sobre quem não dirige. Tá pronto, beleza. Não precisa dirigir. Assim é o jejum. O jejum tem muitas vantagens metabólicas, mas acaba entregando muitas vantagens comportamentais. Porque amplia o poder de decisão frente ao desconforto. Amplia o poder de decisão na intempérie. Tanto na parte bioquímica, biológica, o corpo consegue acessar. Uma pessoa que jejua e aprendeu a jejuar e jejua, o corpo, não dá para negar, o corpo aumenta a capacidade de usar gordura como forma de energia. Uma pessoa que come 230 vezes por dia tem um metabolismo diferente do que consegue manter uma frequência alimentar baixa. Precisa? Não precisa. Mas que quem consegue é diferente de quem não consegue. Pensa aqui, ó. Só quero que tu grave uma última coisa para a gente falar sobre o jejum 1.0. O desafio é emagrecer e nunca mais engordar. O desafio é emagrecer só uma vez na vida e nunca mais. Ficar magro e nunca mais engordar. Quem consegue jejuar faz isso de maneira muito mais fácil. Quem consegue manter uma frequência alimentar mais baixa consegue manter, por exemplo, déficit calórico involuntário no calendário. Quem come 200 vezes por dia passa um trabalho do cão para conseguir comer pouco ao longo das décadas. Quem jejua, não. Desculpa. Faz 10 anos, 12, né? 12 anos que eu me mantenho comendo 1, 2, 3 ou 4 vezes no dia. Eventualmente mais, Marcelo? Raramente mais. Pô, não dá nem tempo. Uma pessoa que trabalha tem que parar de trabalhar para comer mais do que 4 vezes no dia, né? Tem que botar o relógio para despertar e comer no meio. Uma pessoa que trabalha, que cuida da vida, pelo amor de Deus, né? 4 refeições no dia. Mais do que isso não dá nem tempo, né? Quando vê já tá de noite, já tá na hora de dormir, né? Então, consegue comer mais do que 4 vezes no dia quem vive para comer. Mas aí os valores estão deturpados. Porque se a pessoa está se alimentando para ter saúde,
come 4 vezes no dia, tá alimentada, né? Eu falei o almoço já te resolveu. O resto é frufru. Depois do almoço, tu tá alimentado no almoço, o resto é o celular que tu fica olhando, ó. Tá comendo a mesma coisa. Não é mais uma coisa... Agora é frufru. Tá tudo bem. Tá? Tá tudo bem. Ninguém precisa ser top também. Precisa ser top? Não. Há quem diga que não é todo mundo que... vai conseguir sucesso. Eu acredito que todo mundo pode ter sucesso. Mas há quem diga que não, que há quem nunca vai ter sucesso. Eu acho triste pensar isso. Eu acho que todo mundo pode ter sucesso em todas as áreas da vida. Mas ninguém vai ter sucesso em todas as áreas da vida quando só chegar no muro e não ir adiante. Precisa ir adiante para ter sucesso, né? E aí o jejum é uma grande ferramenta de te mostrar até onde tu consegue ir, quais são as tuas fraquezas e como tu lida, mais do que tudo isso, como tu lida com as tuas fraquezas.